Bom, pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho sobre os músculos do dorso. É o título do nosso bate-papo de hoje e certamente veremos depois no centro anatômico, nas peças anatômicas. Deixa-me ver se eu já compartilho algo aqui. Vocês visualizam? Emanuele, me ajuda aí. Sim, professor. Gadão. Olha só, isso é uma animaçãozinha rapidinha, 47 segundos aí. Isso é uma situação da gênese de problemas na coluna vertebral. Porque se vamos falar de músculos do dorso, nós precisamos fazer uma lembrança aqui, uma menção à coluna vertebral. Porque esses músculos do dorso, eles estabilizam a coluna vertebral, no que diz respeito aos aspectos funcionais. É claro que quando falamos dos músculos do abdômen, esses músculos também têm seu papel na estabilização e na movimentação, assim como esses músculos do dorso. Eu vou passando o vídeo rapidinho, não dura nem um minuto, e comento algo. Em primeiro lugar, vocês já devem ter visto a anatomia das vértebras. Então, você tem ali estruturas importantes. Eu vejo aí a vista anterior do segmento lombar da coluna vertebral. E dou de cara com essa região mais volumosa aí anterior, meio que cúbica, né? Da vértebra, que é o corpo vertebral. E vocês notem que do corpo vertebral, duas projeções laterais, né, fazem proeminência. São os processos transversos. Se eu virasse essa coluna vertebral, eu veria uma projeção mediana e posterior, obviamente, que é o processo espinhoso. Mas vejamos o que tem nesse vídeo. Em primeiro lugar aí, pessoal, o que eu comento? Você está vendo o que aí? Vocês veem minha setinha? Sim, Ah, que bom, então. Pessoal, a coluna vertebral, basicamente falando da sua estrutura aqui, é uma vértebra sobre outra com discos intervertebrais interpostos. Claro, aí você vai ter uma estrutura ligamentar, uma estrutura capsular e uma estrutura muscular. Mas o que estamos vendo aí é um disco intervertebral, no qual você tem aqui em azulzinho representado o chamado núcleo pulposo. E ao redor, mantendo esse núcleo pulposo contido onde ele está, nós chamamos essa estrutura aqui, as margens, de anel fibroso. Então, esse anel fibroso, ele mantém o núcleo pulposo contido. Quando esse anel fibroso falha, meus queridos, por diversos tipos de situações, esse núcleo pulposo ele extravasa, ele se projeta lateralmente e posteriormente, é o que mais comumente ocorre. E aí você vai ter eventos clínicos chamados protrusão discal ou herniação discal, a popular hérnia de disco. E o que está em amarelo aí? A medula espinal. A medula espinal fica no interior da coluna vertebral. E a medula espinal é parte do sistema nervoso central. E dela vocês sabem que partem 31 pares de nervos espinais. Fora, é claro, essa estrutura aqui mais bulbosa, mais dilatada, que é o gânglio espinal. O que é um gânglio espinal? É uma coleção de um aglomerado de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, certo? Porque o gânglio espinal não está mais na coluna vertebral. Mas nada importa aqui, neste momento, a não ser o quê? A proximidade, pessoal, a relação anatômica intervertebral com nervo espinal, tá aqui, ó, com gânglio espinal e com a medula espinal.
É claro que lembramos que a medula espinal tem 3 envoltórios aí, as meninges, dura mater, aracnoide mater e pia mater, certo? Então, esse disco, se ele estiver com lesões, ele provavelmente exercerá uma força de compressão no nervo espinal desse. E trocando em miúdos, por onde esse nervo espinal descer em seu trajeto, e aí eu chamo a atenção do nervo isquiático, você vai ter um quadro sintomatológico muito tradicional, que é dor ao longo do membro inferior, com relatos de parestesia, ou seja, distúrbios de sensibilidade, que podem ser relatados como dormência, sensação de choque ou formigamento. E mais a posteriori, se isso não é tratado, se isso agrava, você vai ter perda de força muscular. E provavelmente você pode ter paralisia. Nossa, chega a tanto? Em casos extremos, sim. Por quê? Se você tem um nervo espinal que é condutor de impulsos nervosos para os músculos comprimido, você vai ter essa condução de impulsos nervosos feita de forma inadequada. E aí, se não chega impulso nervoso na unidade motora, né, lá na sinapse do neurônio motor com as fibras musculares, você não tem a contração muscular vigorosa. Então, você vai perdendo força muscular. Muito bem. Essa relação aí é muito interessante de vocês saberem, pois vocês vão para o terceiro período. Não, vocês estão em base morfológica. Quando vocês chegarem no terceiro período, vocês vão ver locomoção. E lá vão pedir que vocês entendam a biomecânica da coluna vertebral. E ela se dá muito por essa questão da relação disco intervertebral com as vértebras e com as estruturas nervosas que eu lhes apresentei. É claro, meus colegas, que eu não preciso saber isso só para o terceiro período. Eu preciso saber para a vida. Porque como acadêmicos de medicina, sempre vai aparecer uma sogra, uma mãe, um pai, um tio, uma avó, uma namorado, enfim, que podem apresentar um quadro sintomatológico doloroso, sobretudo na região do dorso, nos segmentos da coluna vertebral. E aí, se você sabe a estrutura, né, você pode emitir opiniões, hipóteses diagnósticas, mesmo estando no primeiro período. Mas vamos deixar rolar o vídeo mais ainda. O que ele fez aí? Vocês viram que a coluna se mexeu anterior e posteriormente. É a nossa flexão do tronco. Nós fazemos flexão, projetando o nosso tronco anteriormente, e nós fazemos extensão e recolocando o tronco em posição anatômica. Você pode fazer uma hiperextensão, levando o tronco ainda mais posteriormente. Esses são movimentos do tronco. Você pode fazer uma rotação para um lado e para o outro, e você pode fazer uma flexão lateral. Beleza, o que eu estou fazendo aqui? Adiantando passos. Mas nada disso terá, repito, significado se você não souber a estrutura. Ok? Então, por isso que eu estou fazendo menção aqui, menções funcionais. E aí ele comenta aí já da degeneração desse disco intervertebral, perdão. Notem, meus caros, olha aqui, ó. Toda essa irregularidade, ó, isso é tudo irregularidade, ó. Irregularidade de quê? Esse rosinha, entendam que essa parte da vértebra chama-se processo articular. E vocês conhecendo a anatomia de uma vértebra sabem que você tem um par de processos articulares superiores, um par de processos articulares inferiores, que vão se articular, respectivamente, com o par de processos articulares inferiores da vértebra superior e o par de processos articulares superiores da vértebra inferior. E vai formando lá aquele pilar chamado coluna vertebral. E essas áreas aqui específicas que estão de rosa
são as faces articulares desses processos articulares. Notem aí que estão irregulares, não é assim, é lisinho, é próprio para o movimento, lembra? Lá em sistema articular. E vocês notam que o rosinha, que é a face articular, que atribui-se aí como se fosse a cartilagem da face articular, está desgastada. E olha só o canal vertebral, que era para ser redondinho, está cheio de irregularidades. Isso vai gerar o quê? Ou pode gerar o quê? Compressão da medula espinal. Não é uma boa coisa. Professor, você está gravando? Tô. Desculpa. Não, obrigado. Mas estou sim. E aí ele vai mostrando as irregularidades, né? Deixa eu me ver outro aqui. Aqui. Já estão vendo esse novo vídeo aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Obrigadinho. Então lá vai. Ele vai mostrar agora um processo artrósico, né? É o que a gente chama de espondiloartrose. São as artroses, são os desgastes articulares, especificamente na coluna vertebral. Vejamos. Então, o que vocês notam aqui, pessoal? Essa imagem aí é imagem de raio-x, de ressonância magnética, que anatomia sabem olhar. Vamos lá chamar a atenção, ó. O corpo vertebral da vértebra. Aí você tem projeções laterais, obviamente nós só vemos uma aqui, que é o processo transverso, e um processo espinhoso que é posterior e mediano. Vejam que entre duas vértebras você tem um disco intervertebral. E reparem isso aqui, ó, o forame vertebral, certo? Aqui sai nervo espinal. E olha a intimidade que tem com o disco intervertebral. Pronto, você sabe isso? Os dados demais é saber o quê? Como funciona essa coluna vertebral. Eu estou dando essa volta toda para chegar onde, pessoal? Nos músculos do dorso. Que vão fazer o que aí, Luciano? Estabilizar essa coluna vertebral. Vamos terminar de ver esse videozinho. Olha aí os movimentos, pessoal. Essas articulaçõezinhas aqui, ó, chamam-se articulações dos processos articulares. Aqui tá bonitinho, ó, lisinho. As cartilagens estão luxuosas. Tá tudo funcionando bem. O autor mostra aí que já começou a ver o quê? Um desgaste da cartilagem com aparecimento de irregularidades nos ossos. E aí, ó, a manifestação pode ser essa aí. Dor ao longo de todo o membro inferior, que é por onde descem, entre aspas, o nervo esquiático. Deixa eu voltar aqui com vocês. Voltei. Professor, esse desgaste acontece mais nas vértebras lombares ou em qualquer extensão? Excelente pergunta, Naira. Pensemos assim, onde há um desgaste maior dessas vértebras, né? E a curiosidade da Naira deve ser de todos. Onde há mais funcionalidade, Naira, onde há mais movimento. Região cervical, né? Representada aqui em grande parte pelo pescoço, e região lombar, conforme você falou. Como são os dois segmentos da coluna vertebral com mais mobilidade, eles apresentam maiores incidências de problemas. E aí, basicamente, entre C4, C5, C6 e C7, aí você vai ter aí problemas artrósicos, problemas discais, e lá embaixo, na lombar,
entre L4, L5 e L5S1. Guardem isso, porque vocês vão ver em grande quantidade nos exames de imagem, nas queixas dos pacientes. Aquelas pessoas que vão perguntar a vocês, né? Poxa, você está fazendo medicina, né? Eu estou com uma dor aqui na coluna. Faz uma pequena anamnese. Aproveita essas pessoas com grandes experiências para que vocês vão treinando com elas, né? E aí você vai chegar, né, à conclusão de que você é um grande investigador clínico e vai aí hipotetizar diagnósticos, né? Porque você vai juntar anatomia com a biomecânica, com a semiologia e com a clínica, né, na qual você pode fechar um diagnóstico com o exame de imagem e pronto, você consolidou o raciocínio clínico. Então, desde já, se você se atentar a isso, e a pergunta da Naira traz isso, né? Poxa, mas quais regiões são mais acometidas por esses desgastes? Cervical e lombar. Mas por quê? Porque são as duas regiões de coluna vertebral onde eu encontro maior mobilidade. E aí vocês pensam, né? Poxa, cervical, ó, cabeça, né? Pensem no seguinte, somos escravos de quem hoje em dia? Deixa eu pegar ele aqui. Olha ele aqui, celular. Tem gente que passa horas curvado. Isso já está documentado cientificamente, né? Questões cervicalgias, né? Dor na região cervical causada por uso excessivo do celular, né? E as lombalgias. Nossa, consultório médico, quando eu falo de dores articulares, articulação do ombro, articulação do joelho e articulações da coluna vertebral. Beleza? E aí, quem nós vamos conhecer agora? Que o professor José Marcelo me deu essa incumbência de bater um papo sobre os músculos do dorso. Beleza, músculos posicionados na região do dorso, que é a região posterior do tronco. Esses caras estabilizam a coluna vertebral ao mesmo tempo que produzem movimento. Vamos ver. Então, deixa eu procurar meu PowerPoint. A Naira perguntou, não sei quem perguntou, eu vou até olhar aqui de novo. Ah, tá gravando sim. Cuidado nunca é demais. O Teams atualizou, eu estou acostumada bem embaixo, a barrinha de gravação. Tá em cima agora, né? Pois é. Costume. Tá carregando aqui, pessoal, meu slide. Por que tá tão devagar? Agora tá indo. Não, o slide não tá tão pesado assim. Vai, músculos do dorso. Tá indo, tá indo, tá indo. Abriu. Abriu para vocês? Tá carregando ainda pra mim. Abriu. Ainda tá carregando? Já abriu, já. Abriu? Show. Músculos do dorso. E aí, vamos lá. Então, segundo a terminologia anatômica internacional, pessoal, são esses os músculos do dorso. Eu trago sempre assim, por quê? Porque, como eu falei para vocês, as fontes bibliográficas diversas, e eu gosto muito do Anatomia Orientada para a Clínica, do Keith Moore, podem trazer separadinhos com outras nomenclaturas, com outros títulos, tá? Mas aquela coisa que eu lhes falei, às vezes um músculo está na coxa, mas ele serve também a pelve, por aí vai. Mas a terminologia anatômica lista como músculos do dorso esses aqui. Músculo trapézio. Ele está no dorso? Tá. Mas vocês vão ver que ele tem uma íntima relação com quem? Com o membro superior. Músculo latíssimo do dorso. Também. Músculo romboide maior e músculo romboide menor. Músculo levantador da escápula. E os músculos serráteis. O serrátil posterior inferior e o serrátil posterior superior. Vocês viram lá em tórax
o músculo serrátil anterior. Aí, você encontra assim na terminologia anatômica internacional, mas também o Moore traz assim, da forma que eu lhes mostrei agora, e com essa titulação aí, músculos próprios do dorso, aqueles que suas ações são para coluna vertebral e para dorso. Vejamos. Músculo eretor da espinha, que conta com 3 poderosos músculos, pessoal. O ilho costal, o longuíssimo e o músculo espinal. Eu falo com os meninos lá, nas aulas práticas, que esse músculo importantíssimo, que é o músculo eretor da espinha, é o músculo Eli. Você vê aí de lateral para medial, ó, espinal, longuíssimo, ilho costal, forma o Eli. Não pode lembrar do Eli e não lembrar dos nomes dos músculos, né? Músculos espinotransversais. Ora, tem a ver com o quê, pessoal? Processo espinhoso da vértebra, que é aquele posterior que nós palpamos, né? No dorso dos pacientes, das pessoas em geral. Espinotransversais, o músculo que vai do processo espinhoso para o processo transverso. Então, são representados aí pelos músculos esplênios. São músculos que agem como bandagens. Então, você tem o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Temos ainda os transverso espinais, que no Moore, em grande parte dos livros, está escrito junto, sem o hífen. Mas eu quis trazer o que está na terminologia anatômica internacional para que eu não tome, né, a atitude de mudar uma coisa que está no documento. Esses músculos transverso espinais trazem como representantes os multífidos, o semiespinal e os rotadores. Vocês vão ver que tem os rotadores longos e curtos, né? Observem aí também, pessoal, uma coisa. Do eretor da espinha, para baixo é o quê? De superficial para profundo. São músculos extremamente complicados de dissecar. A gente vai dissecando, vai separando, mas chega uma hora que a profundidade dos músculos é muito grande e eles são muito pequenos. Então a gente resolve parar de dissecar. Mas tem peça lá sim que dá para ver direitinho, tá? Músculos interespinais. Imagina, pessoal, processo espinhoso de uma vértebra, com processo espinhoso de outra vértebra. Músculos fininhos, delgados, falaremos deles com mais detalhes. E os músculos intertransversários, músculos entre os processos transversos das vértebras. Eu estou aqui falando desses acidentes ósseos. Vocês viram a anatomia das vértebras da coluna vertebral? Dormiram. Tiveram, pessoal, a anatomia da coluna vertebral? Viram as vértebras e tal? Já sim, com toda a aula. Show de bola, então. Bom, então vamos lá. Aí eu trouxe o quê? Eu trouxe como Keith Moore, em Anatomia Orientada para a Clínica, coloca na sua fonte bibliográfica, né? Até para que seja também referência de vocês. Músculos, olha como é que ele coloca. Músculos extrínsecos superficiais do dorso. Quem são esses caras? Olha aí. O trapézio, o latíssimo do dorso, né? Todos esses apresentados anteriormente. O levantador da escápula e os romboides, romboide maior e romboide menor. Eles são, vejam aí, tóraco-apendiculares. Por quê? Eles unem o esqueleto axial, né, especificamente as vértebras ali na coluna vertebral, obviamente, com o esqueleto apendicular, especificamente o cíngulo do membro superior, que nós sabemos é constituído pelas escápulas e pelas clavículas, né, e o húmero. O húmero não é do cíngulo do membro superior. Veja que eu coloquei cíngulo do membro superior, que são as escápulas e clavículas, mais o húmero. Por isso, tóraco-apendiculares, né? Contemplam ali o tórax e o esqueleto apendicular representado pelas escápulas, clavículas e húmero. E isso produz o quê?
produz movimento, controla o movimento dos membros superiores. Controlar o movimento é meio complicado de falar. Controlar, para mim, é uma função mais de quê? De sistema nervoso. Então, nós poderíamos ler como produz e mantém os movimentos dos membros superiores, ou estabilizam os movimentos, seria mais adequado. E aquelas questões que eu sempre lhes falo, embora estejam localizados na região do dorso, todos esses musculinhos aí, a maioria deles atua nos membros superiores. Vamos dar uma olhada neles? Lembrem, trapézio latíssimo do dorso, levantador da escápula e os romboides maior e menor. Todos muito claramente visíveis nas peças anatômicas. Trapézio, cara maneiro. Ele fixa o símbolo do membro superior, olha onde? No crânio, na coluna vertebral. Não só aí, né? Ajudando a sustentar o membro superior. O trapézio, ele faz um desenho de um trapézio. Os dois trapézios, né, um de cada lado, formam a figura geométrica de um trapézio, realmente. Músculo que você reclama, né, que está todo duro, que está doído, dos torcicolos, que você pede para alguém, toca aqui em mim, parece que tem um tijolo ali. É uma região em que a gente sustenta muito os estados emocionais, né, de tensão. E se você não ficar ligado em dar saúde para o seu músculo, e eu estou falando de dar saúde, eu estou falando de quê? Principalmente, já que o músculo trapézio é dito assim, um músculo postural. Você precisa de dar saúde como? Alongando esse músculo. Alongando. Porque senão ele vai ficando encurtado, encurtado e vai te limitar o movimento. Você, ao invés de fazer um movimento livre de cabeça, você vai ter que rodar o tronco para virar a cabeça. Isso é problema. O músculo trapézio, pessoal, organiza-se em 3 partes. E é claro que algumas fontes bibliográficas lhes dirão outras coisas, mas confiem, esta é a verdade. Músculo trapézio não tem uma parte superior, média e inferior. Não, são partes descendente, transversa e ascendente. Por que esses nomes, Luciano? Porque fala sobre a direção que as fibras musculares tomam. A parte mais superior, e daqui a pouco lhes mostro, tem fibras descendo. A parte média, que é a parte transversa, tem fibras na horizontal. E a parte inferior é a parte ascendente. E a direção das fibras musculares, e já falamos isso lá no sistema muscular, tem muito a ver com a função com qual elas exercem. Então, trapézio, parte descendente, parte transversa e parte ascendente. Beleza? Essa é a terminologia atual, oficial. Opa, pulou demais. Olha que lindo. Aqui minha seta não mexe, né? Vocês não veem minha seta. Então, notem aí que o músculo trapézio está fazendo aí. Olha que músculo lindo. E é desse jeito que ele está lá no cadáver e está em nós, né? Embora seja poderoso, é um músculo fino. E olha onde é que ele está se fixando. No crânio e na coluna vertebral. Mas não só aí, pessoal. Olha aí um detalhe, né? Crânio, coluna vertebral, mas olha lá, ele vai lá na escápula e na clavícula anteriormente. Olha a vista anterior aqui, uma vista anterolateral. Então esse músculo é muito complexo, porque, poxa, ele está preso no teu crânio, na tua coluna vertebral, na escápula e na clavícula. Ele, inclusive, se vocês verificarem direitinho aí, ó, aqui na região lateral da clavícula, acompanhe aí, ele está se articulando com o acrômio da escápula, formando a articulação acrômio-clavicular. A região superior dessa articulação, olha aí, é estabilizada pelo músculo trapézio. Esse é um músculo, pessoal, que constantemente você tem que manter
alongado, para ele dar liberdade de movimento. Porque pensem nesse músculo encurtado. Quando o músculo encurta, quando o músculo contratura, ele vai tracionar o quê? Ossos. Isso vai começar a mudar o posicionamento dos ossos. E vai haver o quê? Movimento inadequado, sobrecarga, o nome já diz inadequado, é uma redundância. Então, é um tipo de músculo que eu preciso manter alongado, para que ele fique livre para exercer suas funções. É claro que o trapézio, pessoal, é muito mais comentado lá nos membros superiores, mas é um músculo aí bem superficial do dorso. Latíssimo do dorso. Vocês vão encontrar em algumas bibliografias ultrapassadas, diga-se de passagem, esse músculo sendo chamado de grande dorsal. Não, vocês são padrão ouro, então vocês vão usar latíssimo do dorso. Latíssimo vem de lato, né, que no latim quer dizer largo. Então é um músculo largo do dorso. Está no mesmo plano do músculo trapézio, só que mais inferior. E é um músculo super peculiar, porque ele é largão no dorso, mas ele vai se dirigir para o húmero. Então ele vai ter um grande papel também na biomecânica do membro superior, na articulação do ombro. Latíssimo do dorso. E aí a descrição breve, né? Um grande músculo em forma de leque que vai do tronco até o húmero e tem uma ação direta sobre a articulação do ombro, aquela entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoidal da escápula. Latíssimo do dorso faz uma parceria muito bacana com o músculo que nós vimos semana passada, que é o peitoral maior. Estes dois são poderosos adutores do húmero. Adução do húmero. Adução é quando você traz o segmento corporal para próximo do plano mediano. Então são grandes adutores do húmero. Quando você faz um exercício de adução, quando você faz força, você está aí trabalhando muito fortemente o peitoral maior e o latíssimo do dorso. E olha só o que o latíssimo do dorso faz também. Eleva o tronco até o braço. Quando é que você faz isso? Quando você faz exercício de barra. Então você pega uma barra fixa, obviamente, né? E latíssimo do dorso, junto com o peitoral maior, levam o seu corpo. E aí seu mento, né? Mento ultrapassa a altura da barra. E aí você faz um belo exercício de barra. Nós sabemos que, acho que ainda existe, né? Para você entrar na Polícia Civil, Militar, você precisa fazer exercício de barra, né? E creio que também nas escolas militares das Forças Armadas, eu creio. Não sei como é que está mais isso. Então, exercício de barra, já sabe. Poxa, estou trabalhando muito, latíssimo do dorso e peitoral maior. E é claro, quando você vai subir em árvore, escalar montanha, qual é o nome daquilo? Eu sempre me embolo na diferença entre rapel e alpinismo. Aquele que você pega com sua mão e vai subindo lá, vai escalando o morro. Também você tem uma ação muito, muito importante do peitoral maior com o latíssimo do dorso. Um desenho, pessoal, esse site é muito bonitinho, tá? Eu descobri ele assim, inadvertidamente. Quando vocês puderem, dê uma olhada, anatomia, papel e caneta. Achei bonitinho. Olha só como é que ele separa os músculos. E aí a gente aproveita aí, ó. Olha o trapézio, ele tá em vermelhinho, né? Tá superior. E no mesmo plano, só que mais inferiormente, o latíssimo do dorso tá em amarelinho. Olha como é que é um músculo largo no dorso e suas fibras, olha lá o amarelinho, se dirigindo lá para a parte proximal do húmero, certo? Vale salientar aqui, pessoal, e relembro, aqui são algumas pinceladas teóricas, tá? É claro que na hora que estivermos frente ao cadáver e às peças anatômicas, eu falarei outras tantas situações. Mas, por exemplo, olha o latíssimo do dorso, olha toda a parte amarela dele, que é o ventre muscular, né? E olha onde ele se fixa, numa faixa branca larga. Aponeurose tóraco-lombar,
que nós falaremos dela ao vivo quando estivermos com o cadáver, tá? Latíssimo do dorso, músculo importantíssimo. Olha ele aí, sozinho, tá vendo a parte vermelha, o ventre muscular? Olha ele se dirigindo para a face medial e proximal do úmero. Quando os meninos querem mostrar que estão fortes, aí fazem uma posição aqui, aí fala, olha a minha asa, como é que tá grande. É o latíssimo do dorso. E olha a parte esbranquiçada que eu falei, que é o meio pelo qual o latíssimo do dorso se fixa. É a aponeurose tóraco-lombar. Lembra da revisãozinha? Qual a diferença de tendão para aponeurose? Morfologia. O tendão é fino, é estreito como uma fita. A aponeurose é larga como uma lâmina, mas tem a mesma constituição e o mesmo ofício. Servem para fixar o músculo no esqueleto. Apresento-lhes músculo latíssimo do dorso. Músculos romboides, maior e menor. Eles muitas vezes, pessoal, se confundem. Eles não estão muito claramente separadinhos no cadáver. A gente tem que fazer uma dissecação muito cuidadosa para justamente não confundi-los, né? Se bem que eles são muito... Eles parecem uma fita só, larga, vou mostrar para vocês. E muitas vezes eles vêm separadinho, dá para notar. Algumas vezes, é claro, os anatomistas, enfim, manipulam um pouquinho ali o ventre muscular para separar os dois ventres, para que haja uma melhor distinção dos dois. Olha aí. Onde eles estão? Você precisa rebater, tirar o trapézio, para que você possa ver os músculos romboides, né? Já que eles se situam profundamente ao músculo trapézio. Então, se caracterizam morfologicamente por serem duas faixas largas que seguem, olha a importância da direção das fibras, inferolateralmente. Vocês vão ver isso, inferolateralmente. Se eu não sei disso na hora de dissecar um cadáver, eu rasgo o músculo com a lâmina. Então, eu preciso saber como eles se dirigem para dissecar no plano certinho, para eu não danificar o músculo. Então, eles vão das vértebras até a margem medial da escápula. Eles têm uma função muito bacana. Você pede para alguém na sua casa aí, obviamente, tirar a camisa e observar o dorso. E pede para que essa pessoa junte as duas escápulas. Aproxima as escápulas. Elas, obviamente, levarão os ombros para trás. Isso é a ação de quem? Juntando as escápulas? Dos romboides. Quando eu mostrar a figura, vocês vão ter isso mais claro nas suas mentes. Então, os romboides, a priori, aduzem as escápulas, aproximam. Tem gente que tem escápulas muito separadas, pessoal. Quando você visualiza um dorso para um exame físico, uma das coisas que você mais vai observar é a escápula, sua posição, seus volumes, né? E depois, é claro, como elas se movimentam. Olha aí, elas retraem, né? Faz uma adução de escápula e giram a escápula. E isso deprime a cavidade glenoidal. Olha os detalhes, pessoal. É claro que hoje, o que é importante? Saber o que são os romboides. Mas se eu dou uma pincelada aqui e ali, você pode ficar curioso e dar uma olhada a mais e já ter em mente algo mais consistente e não algo pontual, como só identificar peça, né? Ajudam o músculo serrátil anterior, lembram do serrátil anterior? A manter a escápula, né, mais grudadinha na parede posterior do tórax e fixar a escápula, estabilizá-la numa posição durante os movimentos do membro superior. Porque quando eu mexo o meu membro superior, é importantíssimo o papel da escápula. Ela não pode ficar imóvel, né? Ele estabiliza. Fixar a escápula está meio grosseiro. Estabiliza a escápula durante os movimentos de membro superior. Olha aqui, o romboide aí para você está azulzinho. Olha uma tirinha superior,
romboide menor. Uma tirinha imediatamente inferior, mais larga, romboide maior. Observem, pessoal, olha a descrição anatômica como é linda. Ela te leva ao lugar exato. Está fixa na vértebra, né? E desce inferolateralmente para a margem medial da escápula, do jeito que está descrito. Então, esses músculos, e você sabe que músculo se contrai por encurtamento, né? O normal, ele vai tracionar a escápula para próximo da coluna vertebral. Imaginem isso. Façam essa abstração. Romboides menor está mais superior e o maior mais inferior. Olha aí o romboide. Menor ou maior? Olha o romboide. À direita, romboide menor, uma fitinha mais estreita. À esquerda, romboide maior, mais largo. Olha o detalhe da fixação desses músculos. Agora imagina, nessa direção de fibra, pessoal, fácil você imaginar que movimento que ele vai fazer. O que você tem que imaginar aí? Esse músculo contraindo, encurtando. Quando ele encurtar, o que ele vai fazer? Ele vai tracionar a escápula para próximo da coluna vertebral. Essa é a ciência da coisa. Você saber a posição do músculo, em que ossos que ele se fixa e a direção das suas fibras, para você imaginar que movimento que ele possa fazer. Né? Falando grosseiramente aqui, partindo para outra parte do corpo, só para você imaginar. Músculo reto femoral. Aí ele está preso lá no osso do quadril e na tíbia. Quando ele encurtar, quando ele contrair, o que ele vai fazer? Ele vai tracionar a tíbia e a tíbia vai estender o joelho. É só para vocês imaginarem. Fiquem aqui, é claro, com os romboides. Menor, à direita do seu vídeo, e maior, à esquerda. Lindões. Lembrem-se, ainda estamos nos músculos extrínsecos superficiais do dorso, que, na verdade, embora estejam no dorso, eles servem mais aos membros superiores. O próximo musculinho aí, ele é um lindão. Um dia desse eu consegui dissecá-lo inteirinho, que é meio difícil às vezes, num cadáver. Tá lá bonitinho. Eu tenho ciúme dele. É o levantador da escápula. Muito peculiar. O músculo levantador da escápula, ele, o seu terço superior é longo e estreito. Ele é uma fitinha. E ele está profundamente ao músculo externo cleidomastoideo, que é o músculo do pescoço que se destaca bastante. Então, você tem que dissecar esse músculo e ir separando, porque os músculos estão muito intricados. Se você não sabe a posição, você acaba passando bisturi, a tesoura, onde não deve. E aí você estraga a peça. Então, o levantador da escápula, o seu terço mais superior, ele está meio coberto ali pelo externo cleidomastoideo. E o terço inferior está mais profundamente ao músculo trapézio. Pronto. Você vai achar esse músculo sabendo onde ele está fixo, sabendo da sua topografia. O resto é o quê? Você vê a direção em que as fibras estão, você vai presumir o que esse músculo faz, embora, olha o que a terminologia nos dá. A terminologia já nos adianta muita coisa. Qual é o nome desse cara? Levantador da escápula. Obviamente, você não vai pensar. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar a escápula. Não vai pensar isso, né? Ele vai elevar a escápula. As fibras desse músculo levantador da escápula, meus caros, seguem inferiormente, desde os processos transversos das vértebras cervicais superiores, ali, ó, C2, C3, C4, até a margem superomedial da escápula. Imaginaram isso? Bem pertinho ali dos romboides, imagina? Olha ali o levantador da escápula, em verde. Geralmente ele aparece assim nas imagens, né? Escondido ali. O esternocleidomastoide não está ali. Mas olha ali, ó, ele pega a margem superomedial da escápula e sobe lá para as vértebras cervicais altas. C2, C3, C4 às vezes.
bonitinho ali. É um musculinho também do mau jeito, da dormida ruim num travesseiro, do posicionamento inadequado do teu pescoço, e aí fica aquela dor chata, uma contraturinha muscular. O levantador da escápula é um músculo aí dessa situação que normalmente nos incomoda se a gente não tem o aspecto postural adequado. Levantador da escápula aí, então, está em verdinho. E aqui eu coloco para vocês ele no particular. Olha só a margem supermedial aí da escápula. Olha ele subindo para as vértebras cervicais altas, ó. Bacana, né? Imagina esse músculo aí numa contratura, numa contração inadequada, resultado de uma má postura do seu travesseiro, da sua posição para estudar. Esse músculo vai te perturbar com uma dorzinha chata. E ele pega ali vértebras cervicais altas. Essa é a vista posterior, essa aqui é meio que uma vista lateral. Olha aí que beleza. Mas é uma finura de músculo, uma fitinha, mas que tem um papel interessante aí no posicionamento e estabilidade da escápula para os movimentos do húmero, certo? Ali destaca-se, né, nessa figura direita que eu acabei de botar, olha a mandíbula, imediatamente inferior à mandíbula, o osso ióide. Gosto de falar do osso ióide porque ele não é um osso que se articula com nenhum outro osso, né? E as imagens, né, os modelos anatômicos sempre trazem ele grudado em alguém. É só para lembrar isso a vocês, o osso ióide não tem fixação ali, não tem nenhum tipo de articulação com a vértebra, a qual aparece ali no lado direito do seu vídeo. Apresento-lhes então músculo levantador da escápula. E o músculo, ou os músculos, né? Músculo serrátil posterior superior, músculo serrátil posterior inferior. Também fininhos, grudadinhos nas costelas. Em algumas pessoas, se o uso não é muito dinâmico, acontece o quê? Eles serem ainda mais delgados, ainda mais fininhos. E na dissecação também a gente precisa ter um grande cuidado, senão ele sai junto com o músculo latíssimo do dorso, ou com o romboide, ou mesmo com o trapézio. Eles são músculos tradicionalmente descritos como participantes da ventilação. Por quê? Por estarem, né, próximos ali da abertura superior do tórax e da abertura inferior do tórax, né, disse que esses músculos têm ali alguma funcionalidade aplicada aos movimentos inspiratório e expiratório. Não obstante, pessoal, em eletromiografia e outros exames, isso não é comprovado, tá? Esses músculos teriam, então, uma função proprioceptiva, uma função, né, de posicionamento, né, de estabilidade, digamos assim, e não de movimentos inspiratórios, né? Esses músculos, para serem inspiratórios, eles deveriam abrir as costelas, entre aspas. E isso não foi comprovado nem por meio de eletromiografia, né, que verifica a atividade elétrica do músculo, não tinha nenhuma atividade elétrica, quando de inspiração e expiração, e nem ainda outros modos de colher dados também, então não se aplica, tá? Músculo de propriocepção, de estabilização postural. Esses músculos, né, sobretudo o serrátil posterior superior, eles são assim personagens fortíssimos, né, como causa de dor na síndrome dolorosa miofascial. Não sei se vocês já foram tocados por um fisioterapeuta aqui no dorso. Às vezes a gente vai lá, palpa a musculatura com o polegar e encontra uns nódulos, né, horríveis de dolorosos. O serrátil posterior superior, sobretudo ele, costuma ter esses nódulos ali. E a gente precisa desfazê-los, porque são pontos de dor muito intensos.
atrapalha. Dor é uma situação que te leva a desconcentração, perda de foco, a irritabilidade, e por aí vai, dependendo do sujeito que possui esse sintoma. Né? Então, o serrátil posterior superior é causa de dor crônica nas síndromes dolorosas miofaciais, e isso está documentado cientificamente. Professor, como seria essa formação desses nódulos? Oi, Naira. Como seria a formação desses nódulos? Naira, geralmente por quê? Você vai tendo... esses músculos do dorso, eles são normalmente posturais. Então, você nota que você não precisa ficar se contraindo para estar sentadinho aí ou para estar em pé. Eles estão funcionando, né, sem você se preocupar. Então, esses músculos são posturais. Eles mantêm você na postura. E isso demanda o quê? Uma contração permanente. Isso pode gerar o quê? Se você não alonga essa musculatura, por isso hoje em dia Pilates faz tanto sucesso. Você coloca o ser humano em diversas posições de alongamento. Então, se você não alonga esses músculos que constantemente estão te mantendo em pé, sentada, posicionando sua cabeça, esses músculos podem contraturar e formar essas nodulações. Não sei se vocês já tiveram aquelas cãibras de quando você mexe indevidamente, abruptamente, dá uma cãibra, parece que você está tendo um ataque cardíaco. Né? Essas cãibrazinhas são as contraturas que acontecem nesse tipo de músculo e formam essas nodulações miofaciais e que você tem que desfazer. Geralmente isso cai na mão do físio, né? O médico também auxilia com um relaxante muscular para tentar desfazer esses nódulos e o fisioterapeuta também age aí tentando desfazer isso. E aí o procedimento nosso de saúde é o quê? Manter essa musculatura de dorso alongada. Quando eu alongo um músculo, eu permito que ele seja melhor perfundido, né, com os vasos sanguíneos, e se ele é melhor perfundido, ele vai ter mais o quê? Nutrientes e oxigênio, ao mesmo tempo em que os metabólitos produzidos sejam removidos. Se eles não são, eles podem também se acumular ali. Você pode ter, inclusive, calcificações desses músculos. Você ia comentar mais, Naira? A grosso modo, falando assim, é uma contração rápida que acontece e que ela fica paralisada e forma esses nódulos. Perfeito, Naira. Você captou aí a mensagem, né? Você tem uma contração e isso não se desfaz, né? Fica ali um nó. E você vai palpar na pessoa, tem uns nós ali. E se aquilo ali não é desfeito, fica incomodando. Aí vocês tragam isso para fibromialgia. Nossa Senhora! É um quadro extremamente complicado, porque a fibromialgia, por exemplo, é um tipo de entidade clínica que não aparece em exame nenhum, nem em exame de imagem, nem laboratorial. E geralmente acomete mais mulheres. E aí vocês sabem, há um preconceito, há um estigma de falar, isso é frescura, né? Maria das Dores, e não sei o quê. E esses quadros de fibromialgia podem estar relacionados demais com o quê? Estados emocionais. Mas vocês vão estudar isso uma hora aí, mais tranquilamente, mas fica aqui o suscitar, o provocar, para que vocês deem uma olhada em síndrome dolorosa miofacial e fibromialgia. Tem uma diversidade de situações em relação a isso. Mas trazendo aí para a fala da Naira, é isso aí. É uma contração que não se desfez. Aí vai, né, ficando aqueles nós e isso atrapalha. Isso não é saúde muscular. Né? Além de dor, limitação de movimento. Luciano, Oi. então essa contração rápida está totalmente relacionada em relação àquela interação da face e da fibra muscular, né? Perfeitamente também, Fernando. Você lembrou de algo que muita gente esquece. Fáscia muscular. Perfeito. A fáscia muscular é a roupa da gente. Imagina assim. Imagina você coloca uma roupa, eu não sei se vocês me veem no vídeo, de repente eu estou pequenininho, você coloca uma roupa, ela
fica toda dobrada, cheia de prega. A fáscia muscular não pode ficar assim. Ela tem que vestir legal, ela tem que estar bonitinha. Por quê? Lembram lá da função da fáscia muscular? É promover um fácil deslizamento entre os músculos, né? Evitar atrito e tal, mas promove que os músculos possam se deslizar. Porque se vocês veem lá, pessoal, os grupos musculares, eles são intrincados um com o outro. Então, se você não tem uma saúde facial também, e aí eu parabenizo aí o Fernando pela lembrança, você vai ter problemas musculares também. Porque a fáscia muscular é o modo pelo qual também chegam artérias para os músculos, saem veias dos músculos. E os nervos. Fáscia muscular é inervada. Então, se a fáscia também não está bem, você também não está bem e seu músculo não está bem. Muito bom, Fernando. Fernando e Nara, brigadão aí pelas contribuições. Professor, Oi. aqui para mim aparece como se o senhor estivesse com a câmera fechada. Ah, é? Não sei se tá mesmo. É. Eu me vejo aqui pequenininho e vejo os nomes de Eu vocês. acho que Dá pra ver, professor. Deve ser a internet hoje. Pra mim tá normal também. De qualquer forma, eu devo aparecer na gravação fazendo minhas palhaçadas aqui. Que para quem não me viu, eu tô fazendo um monte de gesto aqui. Mas enfim, bora lá. Bacana, vocês lembraram de coisas muito interessantes. Geralmente, pessoal, essas coisas são subestimadas, mas façam um apanhado de pessoas que têm dor. Você tem dor de quê? Ah, uma dor na coluna. Às vezes não é nem na coluna, é uma dor de cunho miofacial que a gente fala. Músculo e fáscia. Esse conjunto aí, esse complexo. E aí basta uma manobra, basta um alongamento, basta uma orientação educacional para as posturas e você resolve o problema, né? Então, como a missão de vocês, né, e dos profissionais de saúde em geral é promover saúde, por que não orientar quanto a isso? Né? Aliás, amanhã tem uma galera comigo lá no Santo Antônio, né? Vamos ver que realidade nós encontramos lá, e aí, quem sabe, os procedimentos, né? As intervenções não se voltam para isso. Porque, pessoal, fala-se de dor em coluna, nossa senhora, você tem um índice grande aí. E, como investigadores, o que vocês vão procurar? Poxa, mas de que origem é? Que a gente tem que procurar o gatilho dos problemas, né? Porque uma dor no dorso, mais na região inferior, pode ser uma lombalgia, mas pode ser o que também? Um problema renal, né? Uma litíase renal. Então, quando você investiga, você chega ao ponto gatilho e você resolve o problema. Então, o problema muscular e facial é um problema, assim, muito frequente nessas gênesis de dor na região do dorso. Virostagias brancas é para tampar nomes errados de músculos. Jesus, a hora tá voando. O papo fica bom e aí a gente vai andando. Olha aí que bonitinhos! Justamente eles estão coloridos, meus queridos. Músculo serrátil superior, músculo serrátil posterior e inferior. E aí vocês notem que por essa anatomia aí, né, muitas bibliografias vão citá-los como músculos inspiratórios. Mas espera aí, eletromiograficamente não tiveram, não houve atividade medida, detectada nesses exames. É claro, pessoal, eu tenho que ir lá abrir um artigo para ver sobre esses músculos realmente, para ver que vai que saiu algo novo, né? Ciência é assim. E aqui, ó, à esquerda eu botei esse aqui, ó, unilateral, bonitinho, e aqui eu botei bilateral. Olha como é que eles fazem com as costelas. Será que eles contraindo, eles favorecem a expiração? Né? Os livros de biomecânica, cinesiologia apontam que não. Se você pegar Cinesiologia Clínica de Brunstrom, que é um livro muito usado quando a gente vai falar de biomecânica, você vê que não.
Não, eles citam músculos proprioceptivos, ou seja, olha lá, eles estão presos nas vértebras, nas costelas. Para quê? Para manter postura, para estabilizar uma postura. Olha eles sozinhos, que bonitinhos. Vejam, no detalhe, né? Aí dessa ilustração que eu coloquei, não estão presos na escápula, estão presos nas costelas, né? De segunda, né, a quinta costela ali, e as vértebras torácicas mais altas. E aqui, ó, o serrátil posterior inferior, olha lá, ó, vértebras e costelas mais inferiores. Que costelas são aquelas ali? 9, 10, 11 e 12. Então, uma região mais inferior. Aí você pensa, poxa, parece que são músculos mais de estabilidade, até porque estão presos nas vértebras. E, meus amigos, as costelas, vocês sabem, os 12 pares estão articulados com as vértebras torácicas, né? E quando você tem um desvio lateral da coluna vertebral, como por exemplo na escoliose, você tem uma rotação dessas costelas. Apresentei-lhes músculos serráteis, posterior superior, posterior inferior. Aí vem os músculos próprios do dorso, pessoal, que nós vamos vendo-os de um plano mais superficial e vai aprofundando. Na dissecação a gente tem o maior carinho com as peças, obviamente, e ao mesmo tempo pensa em vocês no sentido de, nossa, será que eles vão conseguir ver? Então é claro que os mais profundinhos do dorso, né, são mais precários de ver, mas dá para ver. Bora lá. Eles são músculos, estes sim, os próprios do dorso, mantêm postura e controlam movimentos da coluna vertebral. Eu já comentei isso aqui, né? Se você vai em entidades como a PAI, Pestalozzi, a ACD, Sara Kubitschek, você pode ver crianças, adultos que não conseguem sentar na beira de um leito, por exemplo. Por quê? Não sustentam seu tronco. Não tem um tônus muscular, que é um estado mínimo de contração muscular para manter uma postura. Por que não tem? Aí você vai ver que são questões neurológicas envolvidas, né? Você sabe que existe um giro pré-central no teu cérebro que comanda motricidade. Então, pode ser que essa musculatura não esteja recebendo os impulsos nervosos para se contrair. Mas estamos falando aqui de anatomia, então falamos do que é, entre aspas, saudável, rígido. Esses músculos, pessoal, vejam só a característica deles, desde a pelve até o crânio. Cara, é o dorso todo. E são revestidos, olha aí, que o Fernando comentou, por fáscia muscular. Meus caros, e aí você sabe disso aí, que essa fáscia muscular que recobre toda essa musculatura do dorso, essa que te mantém na postura sentada, em pé, essa fáscia se fixa no ligamento nucal, que é um ligamento forte aqui na região posterior do pescoço, nas extremidades dos processos espinhosos das vértebras, no ligamento supraespinal, né? Isso é na coluna vertebral, obviamente, e na crista mediana do sacro. Então, se essa face, e você sabe onde é que está fixa, não está legal, está lá aderida, né? Está dolorida, e em resumo, está impedindo uma boa contração muscular, você vai ter desconfortos, você vai ter limitação de movimento. Esses músculos são classificados em camadas, superficial, intermédia e profunda. Isso, pessoal, de acordo com quem? Com Keith Moore, com Johannes Sobota. A turma coloca os músculos organizados para melhorar a nossa capacidade de ir aprendendo, né? A chamada didática. Então, você vai ter lá uma camada mais superficial, uma camada mais profunda, uma camada intermédia. E isso, claro, de acordo com o quê? Com as relações da superfície do corpo. Olha aí, nessa ilustração do Complete Anatomy, da editora Elsevier, você vê aí músculos eretores da espinha.
Eu não consigo mexer a seta, mas é melhor que eu provoque o pensamento de vocês. Esses dois gomos de músculos, imediatamente um de cada lado da coluna vertebral, são os músculos, por exemplo, eretores da espinha. Você ainda vê aí o serrátil posterior inferior e os dois serráteis posteriores superiores. Mas esses dois gomos aí são os músculos eretores da espinha. Eles são formados, pessoal, por 3 músculos de cada lado, os quais citaremos a seguir. Isso aí é uma imagem que normalmente vocês vão ver, né, em ressonância magnética. Eu chamo a atenção de vocês primeiro para a direita, onde está escrito camadas de músculos da parede anterolateral do abdômen, que nós vimos. Olha lá a relação músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e músculo transverso do abdômen. Mais um pouquinho embaixo, olha o latíssimo do dorso em que plano está. E aí, mais à esquerda, onde tem escrito aponeurose tóraco-lombar, que é aquela estrutura onde os músculos ali do dorso, sobretudo, né, o latíssimo do dorso, se fixa. Essa aponeurose tóraco-lombar, como vocês observam aí na ilustração, tem uma lâmina anterior, uma lâmina média e uma lâmina posterior. Fortíssimo, pessoal. Isso faz com que a dissecação dessa área seja extremamente difícil, porque são camadas de músculos muito volumosos e separados por essas lâminas tendíneas, né, aponeuróticas, que são muito fortes. Então, é uma dissecação que tem que se ter paciência, senão você sai rasgando tudo. Olha aí o destaque também. Vejam à direita deste desenho que tem na Anatomia Orientada para a Clínica de Keith Moore. À direita, olha aí, ó, lâmina superficial dos músculos próprios do dorso. E aí diz, eretor da espinha. O eretor da espinha é formado pelo que eu chamo de ELI, que é o músculo espinal, o músculo longuíssimo e o músculo ilio-costal. Então vamos falar deles. Camada superficial. Primeiro a gente tem que lembrar dos músculos esplênios. Esses músculos são espessos e planos, fáceis de encontrar, tanto é que estão na camada superficial. E situam-se nas faces lateral e posterior do pescoço. Aí você vem, Luciano, mas não é músculo do dorso? Sim, né? Porque a gente vai ter músculos do pescoço também, e existe a região posterior do pescoço. Terminologia Anatômica Internacional traz esses músculos esplênios da cabeça e do pescoço como músculo do dorso. Então eu trago aqui para vocês também. E é claro, Keith Moore, na Anatomia Orientada para a Clínica, também assim o faz. Então, os músculos do pescoço, propriamente ditos, né, eles estarão mais profundos. Aí a gente vai chegar lá e vocês vão ver direitinho. Guardem esses aí. Camada superficial, músculos esplênios, da cabeça e do pescoço. Eles cobrem os músculos verticais da coluna vertebral, do dorso, como se fosse uma bandagem. São bem bonitinhos. Tem inserção na linha mediana. E vão até, na direção superolateralmente, até as vértebras cervicais, no caso do músculo esplênio do pescoço, e até o crânio, no caso do músculo esplênio da cabeça. Aqui nesse desenho, né, eu peguei do sitezinho também, tem umas fotos bonitinhas, mas essas ilustrações, essa meninada do Anatomia Online, eles tiram tanto do Wolf Heidegger, que é um atlas muito bom, e do Sobota. Mas vejam aí que eu apaguei alguns nomes. Aí, à direita e superior, lá perto da orelha direita do sujeito, vocês vão ver ali, ó, músculo esplênio da cabeça. Certo? Retirou-se o trapézio, lado direito, lá perto da orelha direita do boneco. Você consegue ver o músculo esplênio da cabeça. Aí você desce um pouquinho, vem para o lado esquerdo agora. Tirar o trapézio e tirar os romboides. Aí você consegue ver ali, ó, esplênio do pescoço. O nomezinho está na altura do ombro esquerdo do boneco. Esplênio do pescoço. Então, geralmente, esses atlas
colocam assim partezinhas do músculo, né? Porque eles não dissecam tanto. Aí aqui a gente traz eles separadinhos. Cadê? Aí. Olha que lindo o esplênio da cabeça. Ó, a direção das fibras. Superolateralmente. E aí pega lá no crânio. Esplênio da cabeça. Olha esse. Esplênio do pescoço. Vai até as vértebras cervicais. Então vocês veem aí como é que esses músculos têm uma questão de funcionalidade apontada para quê? Estabilidade e movimento. E aí envolve cabeça, envolve coluna vertebral. Apresentei-lhes os músculos esplênios da cabeça e do pescoço, que formam a parte mais superficial dos músculos próprios do dorso. Show? Passa slide. Aí. E a camada intermédia, Luciano? Os fortes músculos eretores da espinha. Saibam desses músculos, meus queridos. Esses caras são, assim, os top de linha dos músculos próprios do dorso. Músculos eretores da espinha. Como eu lhes disse, é um grupo de 3 músculos de cada lado da coluna vertebral. E eles estão entre os processos espinhosos, centralmente, e os ângulos das costelas, lateralmente. Pronto, você achou. 2 gominhos. Tirou toda a parte superficial, você chega nos 3. Tenho peças bonitas lá para vocês verem no centro anatômico. Músculos eretores da espinha. Olha aí como é que eles são organizados. É o principal extensor da coluna vertebral. Imagina que tu estás aí em decúbito ventral, né, de barriga para baixo, e eu seguro ali, coloco minhas mãos na tua região lombar da coluna vertebral, e você com as mãos aqui atrás da cabeça, não necessariamente precisa, e eu peço, levanta teu tronco. Você está fazendo uma extensão de tronco. E aí esses músculos eretores da espinha são os principais nesse movimento. É o que a gente chama de músculos agonistas, né, de um determinado movimento. Então, eles estão em 3 colunas, como eu lhes falei. De lateral para medial, pessoal, tá do jeito que tá aí. Músculo ilio-costal, músculo longuíssimo e músculo espinal. Então, de lateral para medial, ilio-costal, longuíssimo e espinal. E aí eu quero dar uma ajuda aos meninos, eu falo, é o músculo Eli. Mas quando vocês lembrarem do Eli, é de medial para lateral. Aí é espinal, longuíssimo e ilio-costal. Certo? Saibam desses músculos. Saibam, tá? Pessoal, há uma inserção comum. O que é uma inserção muscular? É o ponto onde se fixa o músculo no esqueleto. Então, há uma inserção comum dessas 3 colunas de músculos que constituem o músculo eretor da espinha. E essa inserção se dá por um tendão em comum longo, que onde está fixo, Luciano? Na face posterior da crista ilíaca, na face posterior do sacro, nos ligamentos sacroilíacos e nos processos espinhosos do sacro e das vértebras lombares mais inferiores. Olha como é que é importante nós sabermos os pontos de fixação, né? Que se esses músculos contraturarem, e mais aquelas situações que nós já conversamos aqui hoje, eles vão tracionar o quê? Crista ilíaca, osso do quadril, vai tracionar sacro, vai bagunçar a tua dinâmica de coluna vertebral. Tem gente que não trabalha essa musculatura. É bom fazer um exercíciozinho, deita de barriga para baixo, né, o decúbito ventral, coloca uma almofadazinha nível ali de pelve para dar uma aliviada na lordose lombar e faz. Melhor do que eu estou falando, galera, procure um profissional, seja um profissional da educação física ou da fisioterapia, mas trabalhe a sua musculatura. Por quê? Pode ser que você pegue um exame de imagem radiográfico de uma criança, de um jovem, sei lá o quê, e você vai olhar a pelve. Os ossos do quadril, nossa, babei aqui, ainda bem que vocês não estão perto.
Os ossos do quadril, eles têm que estar, obviamente, nivelados. Você pode apresentar aí, por exemplo, uma coisa que você vai notar, uma obliquidade pélvica, que é o quê? O osso do quadril está mais alto do que o outro. Pode acontecer? Pode. Por quê? Olha onde o tendão se fixa, na crista ilíaca, por exemplo. Então, na crista ilíaca pode puxar se esse músculo estiver encurtado. Então, uma obliquidade pélvica, né, uma pelve meio diagonal, pode ser um problema de músculo eretor da espinha. Pode ser um músculo que está contraturado, ninguém alonga, né? A gente não gosta de alongar. É claro, pode ser também o quê? Uma discrepância no comprimento dos membros inferiores, né? O popular, você tem uma perna maior do que a outra. Pode ser encurtamento muscular também dos músculos posteriores da coxa, que nós vamos ver em algum momento aí, né? Já que esses músculos posteriores da coxa têm fixação nos túberes isquiáticos dos ossos do quadril. Então, eu mato uma charada, né? Porque eu sei anatomia, né? E aí, vamos ser mais humildes, né? Eu hipotetizo uma charada, né? Eu posso chegar a uma hipótese diagnóstica, por quê? Porque eu sei anatomia, porque eu sei essas peculiaridades. O conhecimento básico, eu insisto, básico não é banal, não é simplesinho, né? Como as meninas falam, vai pra balada hoje? Vou. E aí? Vou botar um pretinho básico, como se fosse uma coisa simples. Básico é base, tem que estar estruturada. Valorizem esses 2 primeiros anos de faculdade. Vocês vão ver que os anos demais serão mais tranquilos de vocês conduzirem. Bah! 10:17, vai lá. Olha aí, nessa ilustração do professor Frank Netter, justamente os 3 musculinhos estão apontados ali com linhas pretas, né? E no lado direito, vocês veem que o professor Frank Netter desenhou um afastador ali, separando as 3 colunas. Então, vamos lá. Do mais medial, que é o que está mais encostadinho na coluna vertebral, quem é aquele? Espinal. O intermédio, o do meio, músculo longuíssimo. E mais lateral ali, músculo ilho-costal. Vocês veem, olha lá a inserção, inferiormente nos ossos do quadril e no sacro. E vocês veem que esses músculos, pessoal, estão em toda a extensão do dorso. Então, não se assustem quando vocês verem parte lombar do músculo ilho-costal do lombo, parte torácica do músculo ilho-costal do lombo, tá? Eu estou dando a nomenclatura aqui de uma forma geral, mas dá para vocês perceberem aí bonitinho esses 3 músculos, repito, espinal, longuíssimo e ilho-costal, que juntos constituem o mais poderoso extensor de tronco da espinha. Que eu achei interessante, né? Anatomia, papel e caneta, eles pintam os músculos bonitinho. E olha aí, o espinal, né? Só coloca um nome aí em latim, mesmo assim não está correto, mas tá aí. Espinal, é bom que você faz o exercício de quê? Corrigir. Espinal, o longuíssimo é o intermédio, tá em amarelinho, e o ilho costal tá ali, um vermelhinho, marrom, não defino bem essa cor. Certo? Músculos eretores da espinha. Saibam desses músculos, meus filhos. Aí, nessa ilustração, de novo, vocês veem de cada lado da coluna vertebral aí, ó, poderosos os músculos eretores da espinha. Formados, né, não me canso, do espinal, do longuíssimo e do ilho costal. Olha só a posição deles, olha a direção das fibras, né? Vertical e meio que inferolateral algumas vezes, mas sobretudo verticais. E imaginem esse moço deitado sobre uma bola, deitado em decúbito ventral sobre aquelas bolas suíças. E imaginem ele voltando à posição normal. Esses músculos são preponderantes nessa ação. E aí eu coloco separadinho. Olha aí, o músculo espinal mais coladinho com quem? Com os processos espinhosos das vértebras. Olha o músculo longuíssimo,
né, mais volumoso, né, um pouquinho mais lateralizado. E olha aí os músculos iliocostais. Você tem uma parte lombar e uma parte torácica. E eles separados, né, fica meio diferente, mas eu fiz questão de colocar assim para vocês observarem o que principalmente, onde se fixam, qual é o resultado de um músculo desse contraturado, encurtado, né? Ali, ó, fixo em costelas, fixo em vértebras, fixo em sacro, fixo em osso do quadril. É um músculo que tem que estar constantemente saudável, alongado, livre para exercer suas funções. E a camada profunda, Luciano? Ah, essa camada profunda dá um trabalho para dissecar, galera, mas são tranquilos. Nós vemos lá de alguma forma. Vejamos. Você tem que tirar o eretor da espinha, né? Que dá um trabalhão para tirar o eretor da espinha, para você poder ver, né, um grupo oblíquo, diagonalzinho de músculos muito mais curtinhos. Isso também dificulta, né? Porque são pequeninos. Um grupo de músculos chamados de transverso espinais, que compreende os músculos semiespinais, multífidos e rotadores. Rotadores longos e curtos. Semiespinais, multífidos e rotadores. Esses músculos têm inserções, vejam bem, nos processos transversos das vértebras, pessoal, e seguem até os processos espinhosos das vértebras superiores. Então, meio que faz um diagonal. E se esse músculo estiver contraturado, encurtado, naquelas condições que já falamos, eles vão mexer com posição de vértebra. E isso pode definir a gênese de um problema, né, artrósico na tua coluna vertebral. Olha eles aí, e aí eu destaco, pessoal, tirem o desenho rosa, o mais à direita, só fiquem com esses roxinhos aí da esquerda. Ou melhor falando, fiquem com a ilustração A e B. Você está vendo ali o músculo semiespinal, o da cabeça e o do pescoço, né, e o do tórax, certo? Aí, no B, o que você está vendo? O músculo multífido e os rotadores. Olha o tamanho dos rotadores, pessoal. Bem diagonaizinhos, indo do processo transverso da vértebra ao processo espinhoso. Estamos falando da letra B. Ainda no desenho B, olha o multífido, onde ele é mais volumoso. Na região lombosacral, que é a que normalmente nós mostramos na peça anatômica. O multífido na região lombosacral. É onde ele é mais desenvolvido. O músculo semiespinal é o mais superficial do grupo, né, desses grupos mais profundos aí. Tem inserção aproximadamente na metade da coluna vertebral, por isso o nome, né, semiespinal, até metade da coluna, e é constituído de 3 partes que nós vimos ali previamente no desenho. O semiespinal da cabeça, o semiespinal do pescoço e o semiespinal do tórax. O multífido forma a camada média desse grupo profundo e consiste em feixes musculares curtos e triangulares que são mais espessos, onde? Na região lombar. Essas são especificações, pessoal, que nos fazem lembrar dos músculos, né? Ah, o multífido ele é mais volumoso lá na região lombar, na região lombosacral. E os rotadores, vocês viram, diminutos, né? Mais profundo, são os mais profundos das 3 camadas, perdão, né? Desses músculos transversos espinais, e são mais desenvolvidos onde? Na região torácica da coluna vertebral, pessoal. Porque vocês veem, né? A rotação se dá muito nessa região torácica. Não é grande coisa, tá? Igual a cervical e a lombar se movimentam, mas nos dá a possibilidade de rodar para um lado e para o outro. Quando formos falar de lesão de coluna vertebral, isso vai acontecer lá no 3º período, vamos ver que a grande combinação entre flexão do tronco, rotação, né? Perdão, rotação do tronco com flexão
é o grande mecanismo para você lesar seu disco intervertebral. Quando é que você faz isso? Quando você está sentado aí e vai pegar alguma coisa no chão. Você justamente faz uma rotação com flexão. Isso é péssimo para o disco, vocês vão ver, né? Mas desde já eu lhes provoco para ir, de repente, quando você estiver dando uma lida, você chega nesse aspecto, que é o que vai ser falado lá no terceiro período, e repito, é o que vai ser falado para a vida. Olha aí nesse detalhe do desenho do professor Keith Moore, Anatomia Orientada para a Clínica, onde eu destaco aí à direita os músculos rotadores curto e longo, tá? Curto e longo. Olha que músculos diminutos. Mas imagine aí o papel deles na rotação dessas vértebras. Ali vocês vão ver também, continuem à direita ali, ó, músculo levantador da costela, que nós descrevemos lá no tórax, certo? Então, são músculos bem pequenos que, junto com os multífidos e os semiespinais, formam aí essa camada profunda. Olha aí. Todo aquele ali. Aqui eu vou mostrar ele sozinho, um semiespinal. Ali eu designei quem? Um semiespinal. Perdão, esse amarelinho é um multífido, tá? Olha como é que ele é mais volumoso ali na região lombar, sacral. Olha aí o multífido inteiro. Aí eu dou um zoom. Olha como é profundo. E aí vocês estão vendo à direita, tá? Porque à esquerda os eretores da espinha permaneceram. A gente tem que tirar os eretores da espinha para ver quem? Os rotadores curtos e longos. E ainda dá para ver ali um pouquinho, ó, os levantadores da costela. Mas os rotadores curtos são musculinhos diagonais, que tem fixação numa vértebra e na vértebra superior. E existem ainda, pessoal, mais diminutos ainda, mais profundos. É uma luta. Os músculos interespinais e intertransversários. Pelo nome, pessoal, é fácil você concluir que os interespinais, eles são musculinhos fininhos, interligando os processos espinhosos das vértebras. E os intertransversários, interligando os processos transversos das vértebras. São pequenos, profundos, isso já foi dito, que unem, né, os processos, conforme eu comentei aqui. Eu uso novamente esse desenho, aí fiquem de olho apenas no letra C. Olha lá, os interespinais e olha os intertransversários. E aí o autor, né, o Keith Moore, coloca os levantadores das costelas ali também. Por quê? Porque estão no mesmo plano de profundidade. Mas nós vimos, os levantadores das costelas são do tórax. Bem pequenininho, né? E mais à direita, no que diz a letra D, corte transverso, você vê bem bonitinho desses músculos que nós falamos aí. Olha lá, desde os roxinhos, os rotadores, o multífido, o semiespinal, são classificados como transverso espinais. Aí você tem o espinal, longuíssimo e ilho-costal, são os eretores da espinha. E aí, bem superficiais, serrátil posterior, né? Considera serrátil posterior superior e inferior, o latíssimo do dorso e o trapézio. Show? Olha que bonitinhos aí, ó. Os rotadores, longos e curtos, junto com os levantadores das costelas. E olha os intertransversários também, pessoal. Mais embaixo ali, ó, nas vértebras lombares, quando acabou a costela, olha ali, ó, quadradinhos intertransversários. Aqui eu coloquei para vocês os interespinais sozinhos, vista lateral, porque na vista posterior, perdão, que é essa vista, olha aí, em cima dos processos espinhosos das vértebras.
muito fininhos. Os interespinais. Quando eu viro de lado, aí eu consigo ver os interespinais direitinho. E olha aí os intertransversários na particularidade. Olha a posição, olha a direção das fibras. Aí o que você imagina? Os músculos fazem o quê? Trabalham muito com o quê? Flexão lateral. E é claro, estabilizam a vértebra na posição. Embora diminutos, estabilizadores também. Acabou-se? Acabou-se. E aí, galera, dúvidas, comentários, 10h31. Graças a Deus, chegamos direitinho. Dúvidas, comentários, indagações? Tranquilo? Partiu, então? A galera veio do feriado apagada, cara. Eu tô com a voz também assim, porque eu fui para a região fria, lá em Vargem Alta, e tomei uma surra de 18, 17 graus lá. Tava muito bom. Professor, Oi. aqui é o João, eu sou do seu grupo de amanhã. Oi, João. Você quer marcar de encontrar na faculdade antes e a galera se organiza lá? Talvez seja de carro, né? João, quantos são no grupo, hein? Professor, acho que deve ser 11, porque tem 5 grupos. Caraca, 11? Ah, beleza. Que hora... Você sabe onde é, João? É aquela unidade que fica mais próxima da faculdade, mas estava conversando com uma colega, ela disse que é bom ir de carro, que é um pouco longe e tem um morro e tal, enfim. Ah, sim, pode crer. Ué, a gente podia se encontrar no laboratório de anatomia, né? Bom, eu já vou estar ali próximo da faculdade, então por mim, Pode. a gente pode se encontrar lá. Ah, então, porque eu não sei. Eu não sei andar em Colatina direito. Então, eu vou estar ali 13h50, né, para estar lá no posto. Isso. Então, eu vou fazer assim: quem for do meu grupo aí, e o João já deve saber quem é, quem quiser e até uma caroninha, eu vou estar 13h30 lá no laboratório de anatomia. Beleza. Eu vou conseguir seu número aqui também, a gente se fala melhor. Show de bola, João. Beleza? E Valeu. quem quiser carona, Aí, entra ó. em contato comigo aí também, que eu acho que eu vou estar de carro. Aí, galera. A gente vai se arrumando lá para ir direitinho. Certo. Beleza? Porque amanhã é o quê? Sextou, né? De novo. Meninada, um grande abraço, satisfação estar com vocês. Qualquer dúvida, procure-nos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Professor. Valeu, galera.